Esperar o pessoal voltar aí. Daqui a pouco o Teixeira volta. Vitor Alves Teixeira já solicitou a participação. Desculpa, a gente cortou no último minuto, mas eu estava tentando esperar ele finalizar o raciocínio para a gente abrir a outra live. E aí não deu tempo, ele acabou cortando antes. Mas ele está voltando. Pronto. Desculpa ter isso, eu sabia que ia acabar os minutos, estava tentando esperar você dar um break para a gente finalizar. Consuelo Joffre, grande amiga, grande organizadora de concurso. Não, mas o que eu estava falando com você é que a gente tem muito mais para dar para essa geração que está aí hoje do que eles nos deixam dar, entendeu? Eu gostaria de poder estar ajudando muito mais os cavaleiros, os professores do Brasil, os cavaleiros do Brasil, mas existe uma reserva de domínio e que a insegurança nos afasta de poder tentar ajudar e arranjar soluções para alguns problemas. Mas, infelizmente, eles ficam fechados nesse nosso mundo. Eu acho que o Brasil podia estar muito mais participativo em concursos internacionais, que nós temos grandes valores no Brasil, grandes cavaleiros, grandes promessas, mas, infelizmente, se ficar nesse nosso mundo, nesse patamar de hoje, a gente vai produzir muito pouco do que a gente poderia produzir. E a dificuldade de vestir a casaca do Brasil que eu estava falando é muito grande. Nós vimos aí alguns últimos concursos internacionais, alguns cavaleiros que se destacaram no cenário internacional na hora da competição, de vestir e representar o Brasil, a coisa é diferente. Talvez esses cavaleiros eles teriam tido melhor aproveitamento se tivessem tido uma ajuda, entendeu? De baixo. Até em vários concursos não cabe a mim ficar julgando, porque eu estava treinando outra equipe, mas a medalha de ouro nas Olimpíadas nos escapou por falta de um paddock, por falta de uma pessoa de baixo, entendeu? Então, e outras tantas. A participação do Campeonato Mundial de Tryon, muito fraca, e outras tantas participação, não por maus cavaleiros ou maus cavalos, talvez por não contar com uma pessoa experiente embaixo para poder contribuir. Me chamou a atenção dessa geração de hoje, que eu estava vendo o concurso de Aachen com alguém, e a pessoa deslumbrada com o concurso de Aachen falou assim, mas você já saltou alguma vez o concurso de Aachen? E você, poxa, essa geração realmente não sabe da história. Eu tive a oportunidade de saltar 13 anos o concurso de Aachen, 2 vezes, double clear na Copa das Nações de Aachen. É o único cavaleiro brasileiro que tenha 2 zeros na Copa das Nações de Aachen. Rodrigo tem, mas uma vez pelo menos, mas Rodrigo não gostava muito de saltar a Copa das Nações. Então eu tive a oportunidade de fazer 2 vezes 0 e 0 na Copa das Nações de Aachen, dificílimo. Isso porque nós estamos em constante presença com a atualização do esporte. Eu passava todo ano 4, 5, 6 meses na Europa e depois voltava para o Brasil, somente o verão que a gente passava na Europa. Enfim, eu quero dizer que nós temos vários cavaleiros que podiam estar também, e alguns cavaleiros que estão na Europa estão deixando passar o tempo e perdendo tempo precioso, que podiam estar desempenhando muito melhores papéis se pudessem, escutassem um pouquinho mais alguém com maior experiência do que ele e pudesse auxiliar. Eu chamo a atenção de uma coisa, porque o cavaleiro como Eduardo Menezes, radicado no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, há tantos anos, foi soltar o Aachen a primeira vez, há 3 anos atrás, teve a grandeza e a humildade de me contratar para treiná-lo no Grande Prêmio de Aachen, sabedor que ele era, que a pista de Aachen eu conheço como o quintal da minha casa. Então, eu acompanhei o Eduardo Menezes naquele concurso de Aachen e nós fomos muito felizes, porque algumas características da pista de Aachen tem que se conhecer. Ele ganhou prova na primeira participação, ele fez 0 no Grande Prêmio, 0 e 4 no Grande Prêmio de Aachen, fez 0 no Grande Prêmio de Westfalen, enfim, ele teve uma excelente participação no Grande Prêmio de Aachen, isso me encheu de alegria, de orgulho e de satisfação de poder ter ajudado um cavaleiro top como o Eduardo Menezes. E no ano passado eu tive a satisfação também de
consegui ajudar a Luciana Diniz, uma das maiores amazonas de todo o mundo e que no passado foi aluna minha na categoria júnior. Nós traçamos um plano de ação para ela e ela conseguiu uma das 2 vagas individual para participar das Olimpíadas do Japão. Então, Luciana Diniz, ela não necessitava da minha ajuda, mas ela também quis escutar alguém que conhecia ela, alguém que tinha experiência, alguém que poderia agregar aquilo que ela tem de bom, e eu, com o trabalho em conjunto, tivemos a felicidade de classificar para a Copa do Mundo. E sempre, quando a gente está junto, ela gosta de escutar um pouco aquilo que eu estou achando, aquilo que eu possa contribuir para que ela possa melhorar um pouquinho, só que ela tem que melhorar, porque ela já é e já sempre foi autodidata e autocrítica, sempre teve que trabalhar sozinha, mas ela é humilde, e o cavaleiro, vários deles na Europa, é humilde ao ponto de querer sempre se aconselhar com alguém que está ao lado para poder melhorar alguma coisa na sua equitação. Desculpa, foi um pouquinho longo, mas expliquei. Não, desculpa nada, a gente só agradece. Eu acho que era justamente disso que eu falei, abri a live falando disso. A gente tem uma geração nova que não sabe a história, não conhece a história, e eu também tenho sentido dificuldade com essa coisa das lives, né, de entrevistar, de achar a história. Você não tem um lugar, um portal onde você consiga saber muito dos cavaleiros, das pessoas. Então a ideia das entrevistas é exatamente para a gente ofertar isso para quem tiver afim de ouvir. Entrando num assunto que eu achava que era delicado, que acho que você vai tirar de letra, que é isso. Por que você acha que o Brasil nunca te convidou para ser treinador da equipe brasileira? E como está sendo a experiência de treinar a equipe argentina que conseguiu a vaga pelo Pan-Americano de Lima? O Brasil sempre foi bem servido durante a minha época, e eu sou cavaleiro atuante ainda, né? Eu estou buscando um cavalo para que eu possa voltar a competir as provas grandes. Graças a Deus eu tenho um físico privilegiado que me permite ainda competir com boa performance nas provas grandes. No momento eu tenho um cavalo. Tem que treinar um pouquinho mais, não é montar igual eu montei outro dia, 4, 5 meses parado e querer ganhar todas as provas vindo de 5 meses de inatividade. Mas eu acho que, na época que eu estava em atividade, Nelson Pessoa era uma pessoa mais do que credenciada para assessorar a equipe do Brasil. Na saída do Nelson Pessoa, entrou-se o Rodrigo Pessoa. Também é uma pessoa que ocupava a função de treinador e de cavaleiro. Aí talvez teve um dos primeiros grandes problemas. O Rodrigo, em determinadas provas, ele se prejudicou e não pôde dar sua contribuição à equipe, porque ele ao mesmo tempo que ele estava no paddock, ele não conseguia ver o cavaleiro dentro da pista. Aconteceu isso nas Olimpíadas de Londres, e ele não pôde dar ajuda à equipe como ele podia dar. Então, nesse momento, eu já ingressava na minha contratação para ajudar a equipe do Brasil. Eu não tenho problema nenhum, eu acredito que hoje não tenha problema nenhum, mas eu tenho agora meu compromisso com a equipe da Argentina. Eu acho que eu estou satisfeito com os resultados que a gente está alcançando. É uma dificuldade muito grande, não é o mesmo padrão de cavaleiros no Brasil. Os cavalos são vendidos a cada participação que eu tenha com a equipe da Argentina, os cavalos são vendidos e a cada novo concurso eu tenho que fazer de novo uma nova equipe, mas eu tenho tido um grande apoio, uma grande recepção lá por parte dos argentinos, e quem sabe no futuro está reservado isso para tentar ajudar a equipe do Brasil, mas falta essa pessoa, se não for eu, tem que se encontrar outra pessoa, na pessoa do Felipe Guerda agora, um competidor meu naquela época. Eu acho que ele está ocupando bem o papel, principalmente pela experiência de treinador que ele tem. Eu acho que ele está desempenhando um bom papel, mas em algum momento ele terá que conhecer mais a realidade do hipismo brasileiro. Mas como o Brasil atravessa uma fase de poucos cavalos a nível internacional aqui no Brasil, o trabalho dele fica muito facilitado, porque são todos eles profissionais residentes no exterior, então é muito mais fácil trabalhar. Eu tenho que juntar um dos Estados Unidos com um da Europa, com um da Argentina, e formar e encontrar cavalos e etc. Até vi que estava participando
acompanhando a gente, a Lucrécia Cesaroni, que morou por um tempo no Brasil e foi uma das poucas mulheres vencedoras do Campeonato Nacional, campeã argentina, com um cavalo argentino, e que eu, nessa época, passei as instruções por telefone. Então, um abraço a Lucrécia, hoje mãe de 3 filhos, uma grande família, linda família na Argentina, mas o argentino tem essa dificuldade que ele vende todos os cavalos e muitos poucos cavaleiros na Argentina para a gente formar a equipe. Diferente do Brasil, o trabalho da equipe do Brasil é muito mais facilitado pela grande quantidade de bons cavaleiros, de bons conjuntos e grande profissionalismo que tem os cavaleiros brasileiros. É mais fácil fazer. Eu acho até por isso o ideal era errar o mínimo possível para que o Brasil volte a ocupar os primeiros lugares no cenário mundial. Eu acho que ele pode isso, ele conseguiu de novo agora os Jogos Pan-Americanos, mas eu acho que ele pode ir mais além ainda. Tomara, espero que o Felipe tenha a visão e a sorte também que ele contou no Jogos Pan-Americanos de Lima, para que ele possa levar o Brasil de novo a esse lugar. Mas, quem sabe, o futuro está reservado isso para a gente, mas eu tenho que seguir minha vida. Hoje nós somos adversários fora da pista, dentro da pista, mas fora da pista não tem problema nenhum. Até eu trouxe o convívio Brasil e Argentina muito mais próximo do que era no passado, a rivalidade era muito maior. Eu fiz a minha preparação de Lima aqui no Brasil, onde eu trouxe alguns cavaleiros que eu tinha que contar com eles, eu fiz a minha preparação no Brasil. Enfim, a gente faz o que pode com o material que a gente tem, mas o Brasil tem um potencial muito grande, e acho que apenas naqueles 5% finais está falhando. Não falhou no Pan-Americano, mas algumas oportunidades têm falhado. Eu acho que precisa de alguém que entenda esses cavaleiros, que tenha a experiência que tem o Felipe Guerdá, ou outros tantos que passou, e inclusive a experiência do Rodrigo Pessoa, que, no meu entender, se ele tivesse sido treinador da equipe do Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio, o Brasil teria tido uma medalha olímpica. Não vou nem dizer ele como cavaleiro, um cavaleiro que eu sempre gostaria de ter na minha equipe, mas digamos que ele não participasse dentro da equipe, ele como treinador dessa equipe, o Brasil teria tido uma medalha olímpica dentro do seu país. Espetacular. Se você não se sentir a vontade de falar, eu acho que não tem nenhum problema, mas perguntaram aqui, eu acho que vale... quem seria a sua equipe para a Olimpíada do Rio? Do Rio não, desculpa, sua equipe para a Olimpíada de Tóquio. Olha, agora mudou tudo, entendeu? Porque nós temos agora... Eu costumo falar que 6 meses no hipismo, na equitação, muda muito. O conjunto que hoje é vencedor, ele daqui a 6 meses ele não é o vencedor. Então, agora, como passou para um ano para frente, vai mudar tudo, vai ter novos cavalos, os cavalos que estão aí vão desaparecer, vai ter novos conjuntos e tudo. Eu acredito que a base vai continuar sendo essa base lá de fora. Eu acredito que a base do Brasil, pelas experiências que eles adquiriram, o Pedro Vênis e o Marlon deveriam ser a base da equipe, e aí ter uma felicidade de desenvolver um bom trabalho para formar os outros 2. Está muito aberto. Eu acho que outros cavalos vão surgir, principalmente se a FEI mudar a data de aquisição de cavalos para todos os países. Não mudou ainda. Ainda não, mas vai mudar. Eu acho que vai mudar a data de habilitação, etc. Acredito eu. Então, vai se mudar muito. Mas a base, eu acho que é essa. É como eu monto a equipe da Argentina. Eu faço uma parte objetiva e a outra parte eu procuro fazer uma preparação, um shortlist objetivo na pista, para que todos tenham a mesma chance e a mesma oportunidade de integrar a equipe. Aí, na formação final da equipe, eu com 6 cavaleiros, conseguido do critério que cada um faz o seu, eu procuro fazer dessa forma, porque eu participei de todos os critérios que existem imagináveis, eu participei de todos eles. Muitas vezes injusto, muitas vezes eu fui injustiçado, muitas vezes eu fiquei quieto quando eu não tinha condição de ir, mas eu procuro usar essa experiência
para não desmotivar o cavaleiro brasileiro. Qual é o cavaleiro residente no Brasil que tenha a segurança que pode comprar um bom cavalo que vai poder estar em equipe? Qual é a segurança que ele tem? Qual concurso que ele vai conseguir estar presente? Qual a filosofia? Hoje é o Felipe Guerdá, amanhã quem será? Então, eu procuro fazer sempre uma parte objetiva para que todos tenham a capacidade de entrar. Nenhum cavaleiro da Argentina, nesses últimos 16 anos, pode falar que não tiveram oportunidade. Todos tiveram a oportunidade de estar na equipe. Aqueles que não entraram é porque eles não conseguiram na pista a sua classificação, a sua maneira de entrar. Então, é isso que a gente gostaria de ver no Brasil, uma coisa clara para que a gente possa dizer, não só nós cavaleiros experientes, mas os jovens que suas famílias, seus pais estão investindo muito, uma segurança para que possam realmente investir, sabendo que no futuro eles podem ter a chance de integrar a equipe do Brasil, porque só ir lá para fora não resolve, entendeu? Tem despesas, tem outras coisas. As pessoas, será que vai ter que morar no exterior para pegar a equipe? Eu não acredito. Eu acredito que a gente pode passar uma temporada na Europa e ocupar um lugar na equipe. Mas tem que ter critério, que cada treinador tem seu critério, cada confederação tem sua forma de agir. Então, a gente tem que esperar o que vem por aí. Mas, voltando à sua pergunta, eu acredito que a base é essa aí e tudo vai mudar. Você vai ver que daqui a 6 meses os conjuntos vão ser totalmente diferentes. Quem sabe até alguns cavaleiros do Brasil consigam outros cavalos e podem se juntar a eles no Brasil, mas tem que se juntar entendendo um pouco a regra. Por exemplo, esse ano, uma reunião em Paris, com a participação de 25 cavaleiros. Será que esses 25 cavaleiros são cavaleiros que tenham condição de integrar a equipe do Brasil? Então, acho que também tem que dizer, fazer uma pré-seleção para que nem todo mundo vá para a Europa e não consiga entrar nas Copas das Nações, não consiga o confronto, não consiga ser observado, porque está enganando as pessoas. Entendeu? Você tem que mostrar, primeiro, numa seleção no Brasil ou numa seleção da Europa, você tem que ter algo para merecer para estar naquele shortlist, porque senão fica enganando as pessoas e gastando dinheiro e desmotivando as pessoas, porque esse que gasta agora, no outro ano, não vai gastar de novo. Entendeu? É mais ou menos o que eu penso. Maravilha. Teixeira, eu conversei com a Andréia anteontem, eu acho. Uma das coisas que eu comentei com ela é que alguns anos atrás o Brasil dava uma vaga, pelo menos para ir para a Europa, a um cavaleiro brasileiro que se destacasse, né? Um ano que foi o Musa, acho que o Cezinha foi com a Venet também um ano, e isso não tem mais hoje em dia. Hoje as equipes, se você quiser rodar na Europa, você tem que pegar e ir. Você acha que faz falta para o esporte você ter essa vaga para o Brasil? Não, a vaga não necessariamente na equipe tem que ser para o Brasil, mas eu acho que tem que se fazer para motivar o hipismo nacional. Você tem que fazer uma pré-seleção aqui. Você tem que chegar em determinados concursos previamente anunciados, que vai ser um observatório para se formar, para chegar a 2, 3 ou 4 cavaleiros que vão se juntar aos cavaleiros da Europa para tentar formar a equipe final. Não necessariamente precisa de ter um cavaleiro residente no Brasil na equipe, mas esse cavaleiro tem que ir lá para fora. Mas acredito, no momento agora que nós estamos atravessando, nós não temos nenhum conjunto que possa dizer, na minha opinião, que possa dizer que seja um conjunto olímpico. Porque não somente na questão de financiar esse cavaleiro para ir. Quando a pessoa tem um cavalo olímpico, ele vai para os próprios recursos, ele arranja um jeito de ir. Nós sempre pagamos nossas despesas, os proprietários sempre pagaram as despesas. Hoje paga-se muito mais que antigamente. Mas quando a gente tinha cavalos, esse cavalo é a nível olímpico, é a nível mundial, é a nível pan-americano. Então não existe esse cavalo a esse nível, não. O Felipe Guerdá fez um anúncio de 2 conjuntos que seriam convidados a ir participar na Europa e dos Estados Unidos, para a Copa das Nações, mas foi muito vago, entendeu? É difícil você, sem saber a regra do jogo, tá certo, 2 do Brasil, quantos da Europa? Entendeu?
qual é a Copa das Nações que nós vamos participar? Como é que vai ser? Qual a época que nós vamos? Porque agora os conjuntos estiveram participando da Espanha agora, em fevereiro, janeiro, fevereiro. Isso nada que você conseguir de resultado ali vai te servir para entrar na equipe olímpica. Ao contrário, muitos dos principais cavalos olímpicos estão reservados essa época do ano, entendeu? Aí acabou que teve o problema da gripe, do coronavírus e parou tudo. Mas não é em fevereiro que você vai indicar ninguém para a equipe. Então, você tem que ter uma noção daquilo que você vai enfrentar. De repente, você tem um cavalo que você acredita, você vai até para a Europa, vou participar durante 3 meses, eu tenho que ter dinheiro para 3 meses, meu proprietário tem que pagar 3 meses, mas eu vou entrar em tal Copa das Nações, então eu vou ter minha chance de confronto com as pessoas de lá. Do jeito que estava, 25 pessoas, não sei quantas pessoas, numa reunião em Paris. Quem é que estaria com prioridade num lugar e em outro? É difícil observar tanta gente. Então, por isso é que eu sou partidário a uma seleção inicial no país ou no Brasil, para fazer um grupo reduzido e, quem sabe, com um grupo reduzido, até se consigam ajuda financeira, entendeu? Agora, lá fora também tem que fazer, porque não é só porque mora no exterior que automaticamente já está pré-selecionado. Então, tem que se fazer um pouco uma diminuição do grupo que se vai observar mesmo, porque para o treinador é impossível estar olhando 15, 20 conjuntos, e nós sabemos que a nível olímpico no Brasil não tem tantos conjuntos assim. Um grande abraço a Sara, ao Vavá, ao Cabral, que está presente aqui, eu estou vendo passar, mas falo rápido e não consigo visualizar todas essas pessoas, grandes cavaleiros, grandes hoje profissionais que eu tive a oportunidade de trabalhar junto e ajudamos a formar não só as suas capacidades técnicas que eles já tinham, mas também sua forma de trabalhar, seu caráter, sua personalidade, e eles têm passado isso para novas gerações, daí o segredo dessa categoria de base ser tão forte no Brasil, justamente por esses profissionais que foram formados no futuro, e alguns deles formaram outros profissionais que vêm desempenhando o nosso trabalho, que começou há muitos anos atrás. Várias pessoas, Malu, e pessoas que têm passado aqui, que tivemos a oportunidade de trabalhar e ajudar de alguma forma que essas pessoas estejam no momento que estão passando hoje, na performance de carreira e o mesmo dentro da pista. Teixeira, a gente já vai quase para 1h30, eu vou fazer mais 2 perguntas para a gente finalizar rapidinho, para poder ter papo para falar uma próxima vez, porque eu acho que é vantajoso para todo mundo, tem um monte de gente querendo perguntar coisas, só que senão a gente esgota tudo que a gente tem para bater papo e eu não consigo marcar uma outra, então vamos fazer 2 finais. Felipe Pimenta, o grande valor da nossa geração, está passando aqui. Lucrécia Cesaroni, pedindo para me tomar água, está achando que eu estou com sede, mas outros grandes, Bruno Peçanha, um grande competidor, um grande concursista, Almir Vieira, grande amigo, faz parte dessa grande geração que teve em Brasília, enfim, outros tantos. Pode fazer pergunta. Perguntaram várias vezes, e eu acho que é uma pergunta legal, quem foi o seu espelho no esporte? Quem é o seu espelho no esporte? O meu espelho no esporte hípico, porque o espelho no esporte eu tenho como ídolo, espelho, a determinação do Ayrton Senna, a cuidado com a carreira que teve o Pelé, eu vi jogar o Pelé e tudo. Então, vários ídolos que nós tivemos na nossa carreira, a tranquilidade do Federer. Então, esses são os grandes espelho do nosso esporte. Agora, como ídolo do esporte hípico, eu sempre me espelhei muito no Nick Skelton. Sempre competi várias vezes com ele pelo temperamento de sempre buscar vitória, pelo temperamento, pela sua capacidade competitiva, pela sua maneira de ser e tudo. Eu sempre me espelhei nele, mas gostava muito da calma do John Whittaker também. São cavaleiros que naquela época que eu competia eram realmente fora de série. Os cavalos, quem não viu, perdeu. Muita gente teve a sorte e a oportunidade de ver o Nick Skelton no Brasil, mas eu já,
conheci aquilo há 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, o que era o Nick Skelton com 17 anos, disputando o Campeonato Mundial de Dublin. Então, esses são os espelhos que eu procuro ter, mas na minha formação como instrutor, eu procurei me espelhar em todas as escolas, a escola americana, a escola alemã com Frank Slotak, a escola francesa, a escola de Nelson Pessoa, e etc. Juntar tudo aquilo que a gente tinha de bom nessas escolas vitoriosas lá fora e procurar adaptar para a nossa realidade sul-americana. Então, é isso que eu não teria tido sucesso que eu tive sendo instrutor, se eu tivesse querido implantar uma escola alemã, por exemplo, aqui no Brasil, ou somente uma escola americana. Enfim, eu procurei tirar aquilo que eu achava interessante de cada escola e fazer meu próprio método de ensinamento, somado à disciplina que eu tinha dos militares. Um abraço a Sara Wilrich Fantini, que está nos acompanhando. A última pergunta, gente, eu sei que está todo mundo mandando perguntas, as perguntas são ótimas. Eu tinha feito boxes de pergunta antes para vocês mandarem justamente para isso. E aí, Teixeira, já fica o convite para a gente refazer um papo mais para frente, para tirar um monte de dúvida que está surgindo da galera. Então, a última pergunta, eu acho que é para a gente fechar bem. Se você fosse montar um Dream Team, o seu time dos sonhos do Brasil, abrindo aí para a história toda, quem seriam os 4? De todas as épocas? De todas as épocas. É uma pergunta rápida, mas rapidamente eu falaria. Com quem? Zurqui? Luiz Felipe Azevedo, Rodrigo Pessoa. Eu encerraria a equipe com o Zé Roberto. Montando em quem? Não, montado em outros cavalos. Não com Israel para uma Olimpíada, que eu não gostaria de vê-lo. O Zé Roberto ainda não achou o cavalo da vida dele. Achou o cavalo da vida dele no Brasil, que é o Israel, mas ele ainda não achou o cavalo dele a nível internacional de competição. Eu acredito que ele ainda pode achar, e quando ele achar, ele sabe do que eu vou falar, ele vai se dedicar um pouco mais para ter alguns anos mais de carreira no hipismo e cuidar um pouco mais da parte física, porque é um cavaleiro bem dotado, ele tem que ter alguém domando ele, porque ele é um pouco selvagem, mas é onde eu falo que tem que ter alguém experiente do lado de fora, porque eu deixei de fora um cavaleiro dessa equipe que eu colocaria na reserva, porque também nunca teve o cavalo à altura, mas eu colocaria um dos grandes cavaleiros brasileiros de todas as épocas, que é o André Miranda, mas precisa, assim como o Zé Roberto e outros tantos cavaleiros brasileiros, alguém que ficasse de baixo para tentar limitar a ansiedade e a vontade de ganhar a todo custo, a toda a prova. Então, eu precisaria da experiência do lado de fora para esses cavaleiros brilharem a nível mundial. Teixeira. Outros já brilharam, mas esses aí brilhariam muito mais. Teixeira, eu acho que assim, não tem como agradecer você, eu acho que foi uma aula para todo mundo que assistiu. Eu estou tentando montar um esquema para salvar esses vídeos e botar eles disponíveis para todo mundo depois, porque eu acho que isso é uma aula de equitação para todo mundo que está em casa sem poder montar e para quem está montando também. Então, muito obrigado. Eu vou depois tentar remarcar com você aí mais para frente para a gente fazer um outro papo, porque as perguntas não param de chegar. Então, muito obrigado pelo seu tempo. Felipe Braga, Piccoli, Dalton e outros tantos o Sinclair e outros tantos que passaram aqui, Paulo Gil, pessoal de Belo Horizonte, pessoal de todo o Brasil que tem participando aqui, Felipe Ventura, Felipe Juarez, um craque, enfim, todas essas pessoas que participaram aqui, eu agradeço muito. Temos muita história para contar. Eu acredito que nesse esporte eu fiz muito mais amizade do que inimigo e ainda tenho a satisfação de estar presente no esporte, ajudando a outras pessoas. Estou à disposição para ajudar muito mais e seguir em frente, porque ninguém nesse esporte consegue ir sozinho. A gente tem que ter a humildade, escutar e cada vez buscando cada vez melhor aquilo que a gente pode chegar. Desejo sorte ao Brasil, desejo
talvez onde eu gostaria de estar, montado num bom cavalo e me divertindo dentro da pista. Participar da equipe, hoje eu participaria somente de uma forma totalmente diferente do que eu já fiz no passado, mas não tenho essa ambição de estar presente, disputando e brigando com a mesma vontade que eu tive no passado, mas quem sabe, com um bom cavalo, a gente vai ser sempre importante para uma equipe, pela nossa experiência. Mas isso tem que acontecer naturalmente. Enquanto isso, eu vou me divertindo, vou pulando nas provas, ao momento que eu ainda esteja ganhando pelo menos uma prova desses cavaleiros brasileiros que estão bem preparados, estão bem montados, rapidíssimo nas competições de velocidade. Enquanto eu estiver ganhando alguma competição, como eu estou conseguindo ganhar, eu vou me mantendo e me divertindo. Na hora que eu não conseguir mais, eu vou montar talvez só pelo prazer, pelo hobby. Mas, por enquanto, ainda tem muita gasolina para queimar, o fogo está aceso ainda nos olhos. Teixeira, super obrigado. Queria aproveitar para agradecer a Maluzinha, em nome do Mundo Hípico, do canal do Hipismo, que está me ajudando na divulgação e me dando uma força. Então, gente, está todo mundo querendo mais live. Eu vou fechar mesmo, já deu 1h30. E super obrigado. Amanhã, às 8 da noite, a gente vai conversar com o Eduardo Menezes, que acho que também vai ter um bom papo para contar. E a gente fala de Aachen, para ele contar a versão dele da história. Obrigado, Teixeira. Obrigado. Um abraço a todos vocês. Que cuide de todos vocês. Vamos ter paciência, nós vamos sair dessa situação. Cada um cuida da sua maneira melhor possível. Vamos, se Deus quiser, voltar com o Brasil cada vez melhor e o nosso esporte cada vez mais forte. Muito obrigado a todos vocês, aos amigos, a todas as pessoas que participaram. Obrigadão, Teixeira. Gente, obrigado. Um abraço. Até amanhã.